Fala pessoal, voltei aqui para nossa primeira aula de Python, depois da gente ter instalado tudo, tá? Eu sei que teve um gap muito grande aí entre o vídeo anterior e esse vídeo, eu vou tentar fazer com mais frequência, mas vamos lá. Daqui a pouco a gente vai ter um acervo bonito lá no YouTube para você ir passo a passo, relembrando e fazendo os exercícios de Python que a gente está fazendo junto, tá? Então, beleza. Uma vez que a gente instalou o, o Atom, tá? Que é o nosso editor de texto, já instalou o Python, já instalou o PyCharm, Anaconda, tudo direitinho, o que a gente vai fazer? A gente vai precisar entender de maneira geral como é que funciona o processo de rodar um arquivo em Python. O que é e como eu faço, tá? Eu vou criar uma pasta aqui chamada Python Hello. Tá? Esse aqui é um dos exercícios mais básicos que vocês vão encontrar em qualquer literatura, tá? Vamos lá, a gente vai ter que abrir o terminal em algum momento, mas assim, não fiquem assustados, a gente vai passo a passo, você vai seguir aqui o roteiro e vai dar tudo certo, beleza? Tá? No Linux, novamente, você vai abrir o terminal, no Windows você vai abrir o CMD. Os comandos são parecidos, alguns comandos vão mudar um pouco. Dá uma olhada no Google como que funciona e aplica esse depara, tá? Então, beleza. A primeira coisa que eu quero fazer quando eu abro um terminal, tá? Eu já criei essa pasta, tá? Mas eu vou mostrar para vocês como eu poderia criar via terminal. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu abro um terminal é saber onde eu estou. Então, eu dou um PWD, que é Print Work Directory. Então, na verdade, ele vai me mostrar aonde eu estou dentro do meu computador. Então, eu estou em Home e no meu usuário Hiller Viana. Como eu faço para saber quais são as pastas que existem aqui dentro? Eu vou dar um comando chamado ls, tá? Que é um list command, um comando de lista, tá? Se eu apertar só ls, você vai ver que ele vai listar as coisas em diversas colunas e às vezes é meio ruim de visualizar. Então você vai normalmente utilizar um comando chamado ls-l. Por quê? Ele vai linearizar toda a demonstração das subpastas que eu tenho aonde eu estou. Então, eu quero ir para o meu desktop. Como que eu faço para ir para o meu desktop? Eu vou apertar CD, eu vou digitar CD, que pressupõe a palavra Change Directory, e vou digitar desktop, exatamente como está aqui. Novamente, eu não preciso digitar tudo. Se eu colocar o D maiúsculo, assim como está aqui, olha pessoal, desktop com D maiúsculo, tá? Então eu vou digitar D maiúsculo E minúsculo e vou dar um Tab. Você vai ver que ele já vai autocompletar para mim. Eu vou apertar Enter. Como é que eu faço para sumir com essa bagunça? Ou eu insiro o comando Clear, ou eu também posso segurar o Ctrl e apertar um L, o L, que é um atalho, tá? Então beleza, eu já troquei de diretório. Para demonstrar para vocês, vamos novamente print Work Directory. Vocês já vão ver que eu estou um caminho abaixo. Eu quero saber o que tem no meu desktop. ls-l. Enter. Novamente, tudo listado, tá? Se a gente notar aqui, aquela pasta, ó, Python Hello, já está aqui. Então vamos entrar nela. cd Python, eu só pyt, tab, já autocompletou, Enter. Show? Vamos limpar, vamos usar o atalho dessa vez, então Ctrl L, tá? E vamos printar o diretório novamente. Vocês vão ver que eu já estou dentro da pasta. Eu já estou exatamente aqui, só que no terminal. Beleza? Se eu pedir para ele listar os arquivos que eu tenho aqui, não vai ter arquivo nenhum. Tá? Como que a gente faz para criar um arquivo? A gente poderia vir aqui, clicar com o botão direito, sei lá, e criar um arquivo aqui. Eu nem consigo. No Windows eu ainda consigo criar, mas aqui eu teria que abrir o programa e salvar como aqui dentro, tá? Como que eu faço isso via terminal? Eu vou usar o comando touch e vou escrever o arquivo que eu quero criar. Então, no caso, hello.py. Toda vez que um arquivo
tiver formatado na extensão py, é um arquivo em Python. Então, olhou para o seu diretório, viu que tem um arquivo com a extensão py, você sabe que é um script em Python, tá? Então, ao executar o comando aqui, você já vai visualizar que ele abriu aqui para mim. Tudo bem? Beleza. Vamos segurar aqui e vamos abrir o Atom, que é o nosso editor de texto, tá? Aqui a gente ainda não vai adentrar sobre a sintaxe da linguagem Python em si. O que a gente vai fazer é explicar como que eu executo um script em Python para vocês, tá? Caso eu esteja usando um editor de texto. Por quê? No editor de texto, eu necessariamente, tá? Os editores de texto hoje permitem que vocês instalem pacotes, tá? Que são como exemplo as extensões do Google, tá? Então, uma vez tendo instalado algum pacote que me permita rodar o código direto do editor de texto, eu consigo fazer isso sem o auxílio do terminal, tá? Entretanto, na maioria das vezes, e futuramente vocês vão ver, saber utilizar o terminal é muito importante, nem que seja o mínimo possível. E não tem problema, você não precisa saber todos os comandos que você pode executar aqui, qual a melhor maneira de estar fazendo isso. Você só precisa saber o básico, tá? No IDE, que não é um editor de texto, é uma outra plataforma, por exemplo, no PyCharm, você consegue executar o seu código direto do PyCharm, mas você nunca vai entender todo esse mecanismo que eu estou mostrando para você. Então, por isso que a gente está fazendo esse passo a passo, bem devagar, para vocês entenderem de maneira geral como que funciona o processo de execução do seu script em Python no computador, tá? Então, aqui a gente abriu o Atom, eu vou abrir o diretório lá no meu desktop, tá? Então vamos lá no Python e vamos abrir esse arquivo que criamos. Na verdade, eu abri o diretório aqui, ele já aparece aqui para mim os arquivos dentro desse diretório. Vamos abrir isso aqui. Toda vez que eu utilizar uma sintaxe da linguagem Python, porque esse arquivo é um arquivo formatado em Python, automaticamente a sintaxe vai ser iluminada, ou seja, se eu digitar qualquer coisa aqui, ele vai ficar como texto. Se eu digitar uma sintaxe, você vai ver que o ato de ser uma uma sintaxe da linguagem de programação, ele já é automaticamente reconhecido, tá? O que que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer o exercício mais básico, que é um exercício de printar uma palavra, printar uma frase. Então vamos aqui printar bem-vindo. Tudo bem? Por que que eu abri essas aspas aqui? Porque bem-vindo é uma frase, uma palavra. Isso é considerado uma variável do tipo string. Então, se você tem familiaridade, por exemplo, com VBA, já vai ser mais fácil de você transportar uma coisa para outra, tá? Então, tendo essa variável, toda vez que eu inserir uma string, ela tem que ser feita via aspas, tá? Ela poderia ser dupla, uma aspas dupla ou uma aspas simples, tá? Qual a diferença aqui, só para ficar claro desde o começo e não deixar passar isso? É preferível, você só precisa ser consistente, tá? Se você pode fazer um ou outro, não tem problema, mas você precisa ter consistência ao longo do código. Se você optar por usar um, você usa ele durante todo o código. Se você optar por usar o outro, você também o fará, tá? Qual a diferença? O que que eu aconselho vocês? Tá? Se vocês estiverem escrevendo em português, não tem problema usar a aspas simples, tá? Porém, se vocês estiverem escrevendo em inglês, muitas vezes você vai ter, por exemplo, uma palavra abreviada. E aí você vai causar uma confusão de entendimento para o Python, tá? Então, nesse caso, você vai usar aspas dupla e ele vai entender que isso aqui faz parte da frase, da string que você declarou. Tudo bem? Então, tendo isso explicado, vamos retirar isso aqui. Eu vou deixar só esse texto.
print bem-vindo. Tudo bem? Vamos salvar. Se eu estou com esse pontinho azul aqui, ó, que vocês podem reparar onde está o meu mouse, significa que eu ainda não salvei esse arquivo. Como é que eu faço para salvar? Ou eu vou em File Save, ou aqui olha, já está me indicando como eu faço. Ctrl S. Na maioria dos editores de texto e IDE, o atalho vai ser esse. Então vamos segurar Ctrl, apertar S, o botãozinho azul já saiu daqui, significa que esse arquivo está salvo, tá? Tendo feito isso, vamos voltar para o nosso terminal, tá? Vamos dar um Ctrl L aqui, clear. Eu vou diminuir isso aqui, gente, porque eu estou com um pacote aqui instalado no meu Atom e ele está dando erro regularmente. Então, eu preciso verificar o que é. Eu vou só diminuir aqui para a gente não ficar toda hora com essa imagenzinha de erro, mas isso é relativo ao pacote e não ao que a gente está fazendo em si, tá? Então, beleza, vamos dar um pwd para a gente saber onde a gente está. Para ter certeza que a gente está na pasta onde a gente precisa estar, porque eu não consigo executar nada se eu não estiver dentro desse diretório. Então, beleza, constatei que eu estou dentro desse diretório, vamos listar os arquivos desse diretório. Então, já estou vendo aqui que eu tenho um arquivo hello.py, py, desculpa, é a extensão do Python. Então, como que a gente faz para rodar? Eu quero executar isso, porque toda vez que eu aperto, ó, ele abre um texto. Então, como que eu faço para executar isso? Tá? A sintaxe para executar isso é Python 3. Então, significa que eu estou falando, olha, você vai utilizar a aplicação Python 3 para abrir esse arquivo hello.py. Na hora que eu apertar Enter, vocês vão ver que ele vai printar para mim, bem-vindo. Por quê? Porque dentro do script em Python eu solicitei que quando esse arquivo fosse executado, ele iria printar para mim o output bem-vindo. Então, só para fins de demonstração, a gente poderia, por exemplo, copiar e colar isso aqui, ó, N vezes. Ó. Se eu fizesse isso, essa porção de vezes aqui, e salvar, Ctrl S, a bolinha sumiu, diminuir isso aqui, voltar para o meu terminal, limpar, novamente, qual é a sintaxe? Python 3, que é a minha aplicação. Qual o programa, qual o script que eu quero executar, qual arquivo que eu quero executar? Hello. Novamente, eu não preciso nem digitar. Se eu já sei que o arquivo está listado dentro desse diretório, eu posso utilizar HE e dar um tab. Ele já automaticamente preencheu para mim. E Enter. Vocês estão vendo? Olha, o meu output foi bem-vindo todas as vezes que eu copiei e colei. Tá? A princípio, você pode estar perguntando, tá, mas por que que eu gostaria que ele printasse algo, que o output fosse uma frase ou alguma coisa assim? Eu vou explicar para vocês, porque realmente parece bobo, mas lá na frente vocês vão verificar que é muito importante isso. Porque a partir do print, você consegue definir estágios no seu script. Então, vamos supor que o nosso script tenha 3 estágios de execução. Então, ele vai executar um bloco, outro bloco e o terceiro bloco. Como que você vai saber em qual etapa de execução você está se você não tiver uma resposta do seu próprio script de onde ele está, em qual etapa de execução você está naquele momento. Então, vamos supor, você coloca lá, olha, executei a etapa 1, quando acabar essa etapa, print etapa 1 executado. Se você rodar o programa rodar, rodar, rodar e não aparecer etapa 1 executada, automaticamente você já sabe que teve um problema na etapa 1. Então, esse print, além de ser eventualmente informação válida para você, do tipo, entre na internet e extrai as informações para mim. Print na tela para eu verificar as informações. Ele também serve como uma orientação, tá? Do que você está fazendo. Beleza? Então, uma vez feito isso, a gente já começa a entender como a gente trabalha com Python.
tá? Eu vou demonstrar para vocês aqui no PyCharm, que é um IDE, é uma outra aplicação, como é um pouco mais fácil. Porém, à medida em que vocês forem evoluindo, é natural que vocês prefiram executar os programas da maneira como vocês se sentirem mais confortáveis. Então, se rodar os programas em Python que a gente for desenvolvendo forem mais fáceis via IDE, fica à vontade e faça. Só é importante demonstrar para fins de conhecimento como se faz isso sem o auxílio de um IDE, tá? Então, na hora que você abre aqui, como eu já tenho um ambiente virtual criado aqui, ele não abriu como provavelmente vai abrir se for a primeira vez que você estiver abrindo o PyCharm. Ele vai criar um ambiente virtual, vai demorar um pouquinho, mas enfim, vai ser mais ou menos isso aqui, tá? Então é como se eu tivesse um diretório aqui dentro, com todas as minhas informações, na realidade é isso. Então, vamos nesse diretório testes aqui que eu já criei, tá? Vamos clicar com o botão direito, vamos colocar new, tá? E aqui você não precisa dessa questão de saber a extensão que você está utilizando, ele já automaticamente completa para você com a extensão, mas vamos supor que a gente, vamos supor não, vamos criar a mesma coisa que a gente criou. Então, estou criando um arquivo em Python, vou clicar aqui, ele vai pedir para eu nomear, vamos botar hello, só hello, tá? Porque ele já vai automaticamente completar para mim. Tá vendo? Olha? Deixa eu até excluir esses aqui para não confundir a gente. Sempre botão direito, tá? No arquivo. Você vê que assim, ele é um pouco mais fácil, mas ele acaba, para te facilitar, escondendo muita coisa que é importante você saber, porque lá na frente vai ser útil para você saber algumas coisas que a gente está aqui demonstrando. Quando eu clicar aqui, a mesma coisa, tá? Vamos até pegar daqui que a gente está fazendo. Vamos, ó, se eu apertar Ctrl A, ele copia todo o texto aqui dentro, tá, gente? Aí a gente aperta, vamos voltar, só para mostrar para vocês, Ctrl A, Ctrl C, trocando de tela, Ctrl V. Beleza? Eu vou ver se no próximo vídeo eu consigo colocar aqui embaixo para vocês os comandos que eu estou utilizando, que aí fica até mais fácil de vocês pausarem o vídeo e verificarem, tá? Então, eu copiei aqui tudo que a gente tinha feito no Atom, vou salvar, Ctrl S, tá? Ah, não quero usar Ctrl S, não tem problema. File, Save All, tá? Ctrl S, ele já está te dando um atalho aqui, beleza? Show. O que que a gente vai fazer? Vamos em Run e Run. Se você quiser usar o atalho, Alt, Shift, F10, tá? Quando eu apertar isso aqui, como eu estava com diversos scripts abertos, diversos arquivos em Python aberto, ele pergunta qual que eu quero rodar, tá? O arquivo que a gente quer rodar novamente é o hello, tá? Então, a gente vai clicar aqui e você vai ver que ele já vai aparecer exatamente um compilador de terminal aqui embaixo, tá? Executando o código que a gente acabou de escrever aqui, tá bom? Tem muitas funcionalidades do IDE, tá? Assim como o editor de texto também tem muitas facilidades e futuramente, quando a gente partir para as coisas mais avançadas que eu vou mostrar para vocês, o Anaconda, são 3 aplicações diferentes, tá? A gente vai trabalhar onde a gente se sentir mais confortável, onde for melhor para você. Você vai ver que futuramente, no começo você vai achar que um é bom, daqui a pouco você vai trocar, então fica tranquilo, faz o que é melhor para você, vamos devagarinho que vai dar tudo certo. Beleza? Então, vamos para a próxima parte, fica comigo, que a gente não vai deixar ninguém para trás. A gente vai passo a passo, devagarinho, bota na velocidade 2, se você não quer ir tão devagar, acelera aí no YouTube. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like, deixa seu comentário e pergunta, sugere o que vocês preferirem e acharem melhor e queiram ver aqui. Beleza? Obrigado, pessoal.